Meus irmãos, iniciamos mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Virtual, videoaula número 6 do tema Reconstruindo um Novo Tempo, lições no livro de Neemias. Hoje, nessa videoaula número 6, nós teremos o seguinte tópico, o seguinte tema: Contratempos na Reconstrução 3. Não desperdice tempo, está quase pronto. Essa nossa lição está baseada em Neemias capítulo 6, que nós vamos proceder nesse momento à leitura de todo o capítulo. Acompanhe aí conosco. Quando Sambalate, Tobias e Gesem o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu tinha construído o muro e que nele já não havia brecha alguma, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, vamos encontrar-nos num povoado da planície de Ono. Eles, porém, estavam planejando mal contra mim. Por isso, enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: Estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Por que eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco? Eles me mandaram essa mensagem 4 vezes e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sambalate enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão, e na carta estava escrito: Dizem entre as nações, e Gesem o confirma, que tu e os judeus planejais uma rebelião. Por isso estás reconstruindo o muro. Dizem também que queres tornar-te rei deles, e que nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito: Há um rei em Judá. Essas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Por isso vem, vamos conversar. Mandei dizer-lhe então: Nada do que dizes é verdade. É tudo invenção tua. Pois todos eles tentavam atemorizar-nos, dizendo: Eles vão abandonar a obra, ela não será concluída. Então pedi a Deus: Fortalece as minhas mãos. Depois fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que se tinha trancado. E ele disse: Vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, pois virão matar-te. Sim, virão matar-te esta noite. Mas eu respondi: Deveria fugir um homem como eu? Alguém como eu poderia entrar no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei lá. E percebi que não era Deus que o enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu agisse assim e pecasse, para que tivessem motivo pelo qual me pudessem difamar e desacreditar. Lembra-te, meu Deus, do que fizeram Tobias e Sambalate, e também da profetisa Noádia e dos demais profetas que tentaram atemorizar-me. E o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tínhamos feito esta obra com auxílio do nosso Deus. Além disso, naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e Tobias lhes enviava suas respostas. Pois muitos em Judá estavam comprometidos com ele por juramento, porque era genro de Secanias, filho de Ara, e porque o seu filho Joanã tinha casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também o elogiavam diante de mim, e contavam a ele tudo o que eu dizia. E Tobias continuou a me mandar cartas para me atemorizar. Fizemos a leitura aí do capítulo 6. Você já pôde entender um pouco da problemática desse tema de hoje. Contratempos na reconstrução 3.
Não desperdice tempo, está quase pronto. É a mensagem que nós temos para hoje. Vamos à introdução da nossa lição, né? Depois de resolver os problemas internos do povo judeu, como a gente viu na última videoaula, né, no capítulo 5 de Neemias, o foco de Neemias agora volta-se novamente à reconstrução das muralhas. Mas os inimigos ao redor voltam a atacar, agora com novas artimanhas. Não cante vitória antes da hora, meu irmão. A luta é intensa e extensa, mas em Deus certamente a vitória virá. Vamos entender melhor esse capítulo 6 aí de Neemias, né? Primeiro ponto que eu queria considerar com vocês é o seguinte: não desperdice tempo. Esse primeiro tópico aí, perdão, primeiro tópico, está entre os versículos 1 e 9. E eu tenho aqui uma primeira observação para fazer dentro de não desperdice tempo. O inimigo sempre planeja maldades. Olha os versos 1 e 2 o que dizem. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu tinha construído o muro e que nele já não havia brecha alguma, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, vamos encontrar-nos no povoado da planície de Ono. Eles, porém, estavam planejando mal contra mim. Então, o inimigo sempre planeja maldades. Por isso, enxergue nas entrelinhas. Meus irmãos, nós precisamos ter essa capacidade, esse discernimento quando estamos realizando a obra do Senhor, ou mesmo vivendo a nossa vida, de nós estarmos atentos a respeito daquilo que nós ouvimos. Quando as pessoas se levantam contra nós, mas especialmente quando as pessoas se levantam contra nós, quando nós estamos envolvidos na obra do Senhor, envolvidos na seara do Senhor, nós precisamos enxergar nas entrelinhas. O que significa enxergar nas entrelinhas? Imagine uma folha de caderno, né? Tudo escrito, as linhas do caderno, tudo escrito. Enxergar nas entrelinhas é tentar entender o que está por trás das palavras, o que está por trás dos discursos. Veja bem, o inimigo já tinha mostrado a sua face através do escárnio, da humilhação. Tentaram se levantar para entrar no meio do povo e criar confusão, matar as pessoas, fazer guerra. Você acha que pessoas que já traíram você, pessoas que já se levantaram como seus inimigos, você acha que dá para você acreditar em qualquer palavra que essas pessoas falem? Veja, eu não estou falando de pessoas que se arrependeram, que se converteram dos seus maus caminhos. Eu estou falando de quem adota uma postura rígida e não volta atrás. Você, quando vem uma proposta dessas pessoas, você tem que tentar entender o que está nas entrelinhas do que elas estão propondo. E é o que Neemias fez aqui. E vou dizer mais uma coisa, aprenda a dizer não. Verso 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: Estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Por que eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco? Ponha cada um no seu devido lugar. Não perca o seu tempo, o seu precioso tempo. Não desperdice o seu tempo com quem não dá sinais de arrependimento, com quem costumeiramente se levanta como inimigo seu, como inimigo da obra de Deus. Ainda a respeito de não desperdice tempo, não ceda à insistência do inimigo. Verso 4. Eles me mandaram essa mensagem, qual? Para de fazer o que você está fazendo, vem aqui, vamos conversar, né? Vamos conversar, para de fazer o que você está fazendo.
eles mandaram essa mensagem 4 vezes, verso 4. E todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Meu querido, o inimigo é insistente em tentar paralisar você. Veja, tentaram no primeiro momento com a humilhação, a gente já viu isso em outras videoaulas, né? Tentaram invadir, provocar confusão e morte, não conseguiram. E agora eles pegam a liderança e tentam tirar a liderança do trabalho do foco daquilo que se está fazendo. Veja, quando você anula o líder, os liderados entram em confusão. Então veja, nós vamos tirar Neemias da liderança do trabalho. Quando ele vier até nós, nós vamos ou capturá-lo ou matá-lo, e a obra vai cessar. Porque ele é o elemento que Deus está usando para a condução do povo. Imagine, né? Deus levanta líderes, né? E a obra é feita não pelo líder, mas por todos. Se você anula o líder, você paralisa a obra. Então não ceda à insistência do inimigo. Mantenha-se firme. Não dê ouvidos ao inimigo, né? Identifique as variações do mal. Então veja que agora eles vão dar uma variada na proposta para Neemias. Versos 5, 6 e 7. Olha o que diz. Pela quinta vez, olha só, eles são insistentes. Pela quinta vez, Sanbalate enviou seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. Você sabe o que significa uma carta aberta na mão? Quando você mandava uma carta na antiguidade, essa carta ia selada, como as cartas de hoje em dia vão seladas, né? Então, o teor daquela comunicação, só o remetente e o destinatário sabem. O emissor não sabe. O intermediário, né? O intermediário não sabe o teor. Uma carta aberta na mão significa o seguinte, olha, eu, Sambalate, sei o conteúdo, quem está levando sabe o conteúdo, todo mundo sabe o conteúdo. Olha só. Então, as coisas são feitas para criar medo, envolver você num clima de terror. Pela quinta vez, Sambalate enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. Na carta estava escrito, olha o teor da carta. Dizem entre as nações, e Gesem o confirma, a armação, que tu e os judeus planejais uma rebelião. Por isso estás reconstruindo o muro. Dizem também que queres tornar-te rei deles. Nada a ver, né? E que nomeaste, profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito. Há um rei em Judá. Essas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Por isso, vamos conversar. Ele quer, né? O inimigo quer, de qualquer forma, tirar Neemias do foco. Eu tiro Neemias, vou sequestrá-lo, aprisioná-lo, vou matá-lo. A obra vai cessar. Então você não tem um aparato para chegar lá e invadir a cidade, porque eles estão preparados para a batalha. Eles, lembram, estão reconstruindo a muralha com uma mão na ferramenta e outra nas armas, nas espadas. Então o que eu vou fazer? Vou ferir o líder e aí paralisar a obra. Então identifique as variações do mal. A mentira, meus queridos irmãos, tem pai. Jesus lá em João capítulo 8, verso 44, fala que o pai da mentira é o diabo. Então, na verdade, meus queridos, o inimigo que está por trás da obra de reconstrução é o próprio diabo. Porque a obra de reconstrução não é uma obra humana, vamos colocar aqui. Deus está restaurando o povo de Israel. E aí o inimigo se levanta, não propriamente contra o povo de Israel, mas uma afronta contra o próprio Deus. E a mentira, né, do qual o diabo é participante desde o início, ele é o pai da mentira, a mentira veio através dele. Lembram lá, né, em Gênesis capítulo 3, né?
Não é assim que Deus disse, não poderás comer de nenhuma árvore do jardim? Não foi assim que a serpente chegou para Eva? Não, a Eva, né? Nós podemos sim comer, não podemos comer aquela árvore. Ah, vocês podem sim, porque no dia que vocês dela comerem, vocês conhecerão todas as coisas como Deus conhece. Então vejam, o inimigo trabalha com meias verdades. Meias verdades são mentiras. Quando as pessoas trabalham com dissimulação, com atravessador, com meias verdades, a mentira está por trás, meu querido. Não ceda a isso. Eu sei que muitas vezes a gente fica olhando um cenário momentâneo e tenta ceder à tentação do inimigo. Mantenha-se firme, né? Identifique as variações do mal. E entenda que essas variações do mal, isso é, das ações do maligno, elas estão baseadas na mentira, do qual ele é pai, da qual ele é a origem, né? O inimigo das nossas almas é mentiroso. E ainda continuando, desmascare a falsidade do inimigo. Verso 8. Mandei-lhe dizer, mandei dizer-lhe então, nada do que dizes é verdade, é tudo invenção tua. Desmascare, confronte, não ceda, mantenha-se firme, entendeu? Não entre nas artimanhas do inimigo, porque a verdade sempre triunfa. E olha aqui, o que o inimigo quer provocar em nós, né? Verso 9. O medo é paralisante, pois todos eles tentavam atemorizar-nos, dizendo: eles vão abandonar a obra, ela não será concluída. Então pedi a Deus: fortalece as minhas mãos. Então, o que o inimigo quer provocar? Medo. O medo paralisa. Algumas pessoas, diante da proximidade do medo, elas ficam paralisadas, sem ação. E é isso que o inimigo quer. Ele quer parar a obra da reconstrução. Às vezes a reconstrução é da sua vida. Você está dando passos importantes para reconstruir caminhos que foram desencaminhados lá atrás. Muitas vezes a obra de uma reconstrução ela é muito mais difícil do que a obra da construção. Por quê? Na reconstrução você tem os entulhos. Você tem tudo aquilo que foi destruído lá, tudo amontoado. Na construção não. Você começa do zero, limpa o terreno, lança as bases, segue o projeto. Muitas vezes na reconstrução o projeto muda. A gente está vendo aí, Neemias teve que parar as muralhas, a gente viu na última lição, para resolver os problemas que estavam acontecendo lá no meio do povo. Então uma obra de reconstrução sempre é uma obra muito mais difícil. Revitalizar uma obra que foi parada é mais difícil do que começar do zero. Entendeu? E quando o inimigo percebe que a obra está reiniciando, ele quer o quê? Paralisar. O medo é paralisante, quer provocar o medo. Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como diz o primeiro verso do Salmo 46. Então pedi a Deus, fortalece as minhas mãos. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nunca deixe de clamar a Deus. Busque a Deus, se entregue a Deus, coloque tudo diante do Senhor nessa obra de reconstrução que você está envolvido. Chegamos agora ao segundo ponto da nossa lição. Traidores de plantão 1. Os profetas de Araque. A gente vai ver isso entre os versos 10 e 4. Você sabe o que significa essa palavra Araque? Isso é muito comum, né? A gente ouvir, essa pessoa é um profissional de Araque. De mentira. Você está entendendo? De mentira. Os profetas de Araque, os profetas de mentira. Aqueles que parecem, mas não são. Olha aqui, do verso 10 ao 14, nós vamos ler.
Depois foi à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que se tinha trancado. E ele disse: Vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, pois virão matar-te. Sim, virão matar-te esta noite. Olha, provocando medo em Neemias, induzindo Neemias a tomar uma atitude. Mas eu respondi: deveria fugir um homem como eu? Alguém como eu poderia entrar no templo para salvar sua vida? Quem que entrava no templo? Só sacerdotes e o sumo sacerdote. Ninguém mais entrava no templo. De maneira nenhuma entrarei lá. E percebi que não era Deus que o enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Ô, profeta de Araque! Tem um monte por aí, viu, meu irmão? Minha irmã, tem um monte. Tá espalhado, disseminado, pulverizado na nossa sociedade, profetas de Araque. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu agisse assim e pecasse, para que tivessem motivo pelo qual me pudessem difamar e desacreditar. Lembra-te, meu Deus, do que fizeram Tobias e Sambalate, e também da profetisa Noádia, e dos demais profetas que tentaram atemorizar-me. Então, o profeta de Araque é aquele que parece, mas não é. Vamos ver aqui algumas características do profeta de Araque. Os profetas de Araque induzem um erro. Qual o erro que o nosso amigo aqui, Semaías, queria levar Neemias a incorrer? Que erro que era? Ele queria induzir Neemias ao erro de entrar na casa de Deus. A pretexto do quê? De salvar sua própria vida. É como se o Semaías tivesse também sido jurado de morte, ele está trancado em casa, e falou assim: ó, Neemias, a coisa também vai sobrar para você, vamos nós dois, vamos nos trancar lá no templo. De maneira nenhuma, Neemias, não entra nessa, Neemias não entra. Então, um profeta de Araque sempre vai induzir você ao erro. Sempre. Alguém que fala da parte de Deus, corrige os seus caminhos e encaminha você para um caminho bom. Não fala aquilo que você quer ouvir, fala aquilo que Deus quer que você ouça, aquilo que você precisa ouvir. Um profeta verdadeiro não vai induzir você ao erro, mas à verdade, porque ele fala em nome de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Quem comigo não ajunta, espalha, Jesus já disse. Então, o profeta de Araque, o profeta de mentira, o charlatão, vamos colocar, charlatão, que tem de monte por aí hoje em dia, muita gente, ele induz você ao erro. O que mais ele faz? O profeta de Araque tem compromisso com o inimigo. Olha, quem comigo não ajunta, espalha. Quem que espalha? O diabolós. Diabolós, boléu, o verbo boléu no grego é jogar. Dia, a preposição que precede, é aquilo que dá a ideia de divergência. Jogar divergindo, jogar espalhando. Diabolos. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, o profeta de Araque não tem compromisso com o Senhor. Muitos dizem: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome. Tem gente expulsando demônio aí, em nome de Jesus. Tem muita gente fazendo obras, pregando em nome de Jesus. Agentes diabólicos. Profetas que têm compromisso com o inimigo, como esses daqui. É nova essa estratégia do inimigo? Não é nova, você está percebendo? Então o que a gente vê hoje em dia, são sinais dos tempos. Naquele tempo era sinal do quê? Sinal do quê? Se sempre houve, né? Paulo escreve suas cartas, Pedro escreve sua carta, Judas escreve sua carta para quem? Não estava tendo distorções? Profetas de Araque daquele tempo? Estava, né? Então, é nova a coisa? Não. A coisa é antiga. Os profetas de Araque dominam pelo medo e sentimento de culpa. Isso é muito característico em quem não tem compromisso com o Senhor. E conhecereis a verdade vos libertará.
Está lá no Evangelho de João também. Então veja só, a verdade que liberta, ela é aquela que lança fora todo medo. Muitos profetas de Araque, para manter as pessoas sob seu domínio, eles criam um sentimento de medo, de terror. E as pessoas ficam presas a ele porque ele tem as palavras que confortam o coração. Despertam sentimentos de culpa nas pessoas e assim aprisionam as pessoas. Profeta de Araque. Tem hoje em dia? De monte. Algumas pregações você ouve e você vê, olha, ele está provocando medo e sentimento de culpa nas pessoas. Essas profetadas que a gente vê por aí. Como que a Igreja de Cristo vai se reconstruir, vai ser reconstruída sob essas bases da falsa profecia? Não dá. Não dá. Os profetas de Araque, eles são e foram vencidos sempre quando foram confrontados com as Escrituras. Por quê? Porque Neemias conhecia as Escrituras, por exemplo, ao ponto de saber que não poderia entrar no templo. Ele não pode. Por quê? Porque quem entra no templo é só quem é responsável pelos serviços culticos, pelos serviços religiosos, que eram aqueles irmãos da tribo de Levi, da família de Arão, sacerdotes e sumos sacerdotes. Neemias não pertencia a essa classe, não pertencia a essa família. Ele não poderia entrar no templo. E ele conhecia as escrituras para não cair no erro induzido pelos falsos profetas. E veja que era o Semaías, tinha a profetisa Noádia e vários outros profetas. Então veja que o inimigo arregimentou vários profetas. Né? Vários profetas. Então, são esses joios espalhados no meio do trigo aí que não tem compromisso nenhum com aquele Senhor da lavoura, aquele que mandou plantar o trigo, né? Entregue os profetas de Araque aos justos cuidados de Deus. Lembra-te, meu Deus, verso 14, do que fizeram Tobias e Sambalate, isso é, o inimigo, e também da profetisa Noádia, e também de quem? Dos demais profetas que tentaram atemorizar-me, né? Então é isso. Cuidado, né? Cuidado com os traidores de plantão, né? Os profetas de Araque. Mas isso já nos leva ao ponto seguinte. Nesse terceiro ponto, nós vemos aí traidores de plantão 2, a banda podre dos judeus, versos 17 a 19, né? Nós vemos Neemias aí agora mostrando quem eram os outros traidores, né? Então veja, o inimigo tomou atitudes lá atrás para tentar tirar Neemias da obra. Além disso, ele levanta os traidores de plantão 1, que são os profetas de Araque, e agora os traidores de plantão 2, que é a banda podre do povo judeu, né? Então, olha os correios da maldade, né? Tem os correios, né? O serviço de correio. Correios da maldade, as más conversações. Verso 17. Além disso, naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e Tobias lhes enviava as suas respostas. Veja que enquanto Neemias está empenhado em reconstruir as muralhas, em restabelecer a harmonia no meio do povo de Deus, onde havia ali exploração por causa da fome, os nobres não estavam envolvidos. Ah não, pastor, mas lá na outra videoaula, quando a gente leu o capítulo 3, a gente viu lá as pessoas que trabalharam na reconstrução e os nobres estavam lá envolvidos. Pois é, meu querido, eu já lhe disse também que muita gente que está envolvida na obra de Deus não tem compromisso nenhum com o Senhor. O inimigo planta traidores no meio do povo. Quem é que trai você? Um estranho vai te trair? Hã? Quem é que trai? O marido trai a esposa trai o marido, os filhos traem seus pais,
Os pais traem seus filhos. Amigos traem amigos. Colegas de trabalho traem colegas de trabalho. Colegas de escola traem colegas de escola. Vizinhos traem vizinhos. Nunca um estranho vai trair você. A traição sempre vem de alguém que tem proximidade, que tem vínculo. Então veja, quando nós estamos falando de traidores de plantão, nós estamos falando de profetas de Araque, já vimos? E agora nós estamos falando de quem? De gente nossa, do nosso meio, os nobres. Gente que arregaçou as mangas, carregou pedra, sentou portas, ferrolhos, trancas nas portas, mas gente que não estava com espírito na coisa. O espírito delas está vinculado com o inimigo, com as más conversações. As más conversações corrompem os bons costumes. As más amizades corrompem os bons costumes. Não se assente na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Lembra do Salmo 1? O Salmo 1 fala assim. Então, aqui está havendo comunicação. Carta para lá, carta para cá. Por isso, correios da maldade. Porque a maldade circulava entre as cartas de Tobias para os nobres, dos nobres para Tobias. Mas também tinha mais coisa aí nos traidores de plantão, a banda podre dos judeus. Os vínculos da maldade. Já ouviu falar de prisão domiciliar? Aqui é prisão familiar. Verso 18. Pois muitos em Judá estavam comprometidos com ele quem? Tobias, o inimigo, por juramento, porque era genro de Secanias, filho de Ara. Então Tobias tinha aí um parentesco com Secanias. E porque o seu filho, Joanã, tinha se casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias, o filho de... Percebeu? Os vínculos familiares, os vínculos da maldade, criaram uma prisão, não domiciliar, uma prisão familiar. Então o inimigo, muitas vezes, ele planta dentro da nossa própria casa o vínculo da maldade. E nós precisamos romper com esse vínculo. Nós vamos ver no livro de Neemias, lá na frente, esses vínculos serão rompidos lá na frente. Põe a sua casa em ordem, meu irmão, minha irmã. Comece a desfazer vínculos com o mal. São alguns hábitos que adotamos ou hábitos que deixamos de ter. Amizades que nutrimos, a maneira como essas amizades são alimentadas, o tipo de conversa que gira em torno dessas amizades. Quebra esses vínculos, meu irmão. O inimigo vai manter a sua vida aí no pó, no escombro, no chão, porque você continua com as más conversações, porque você continua preso, né, nessa prisão familiar, nesses vínculos da maldade. E mais um detalhe que nós vemos aí no verso 19, a bajulação e o leve trás, a baixeza do ser. Verso 19. Também o elogiavam quem? Os nobres elogiavam a Tobias. Também os nobres, né? Elogiavam Tobias, também o elogiavam diante de mim, diante de Neemias. Neemias sabia que o cara era um traidor, inimigo da obra do Senhor, e ficava ouvindo bajulação em cima dessa pessoa. E contavam a ele, Tobias, o que eu, Neemias, dizia. E Tobias continuou a me mandar cartas para me atemorizar. Meus irmãos, você já viu gente que fica bajulando os outros? Que coisa nojenta que é isso? A baixeza do ser. Como que pode alguém ficar se rebaixando, ficar bajulando alguém, ainda mais alguém que é o inimigo das coisas de Deus? E o leve trás, hein? Você já viveu isso? Eu já vivi no meu trabalho. As pessoas ficavam sabendo o que acontecia dentro do setor que eu trabalhava, porque tinha um sujeito lá que fazia serviço de leve trás. E eu sabia. Interessante, a gente percebe, né? Eu tenho uma máxima comigo: o rato sempre deixa o seu rastro à mostra.
Se você é uma pessoa observadora, você percebe, às vezes não no primeiro momento, mas o tempo vai passando e você percebe os vestígios de que um rato passou por ali, né? O rato deixa suas fezes ali, a baixeza do ser. Aquilo que desclassifica uma pessoa, isso é, os seus rejeitos, eles ficam à mostra. Rato sempre deixa rastro. A gente percebe, eu sabia que o cara estava fazendo. Eu ficava só administrando. Em ambiente de trabalho a gente vê muito isso. A gente vê isso em muitos âmbitos. Em muitos círculos dos nossos relacionamentos nós vemos isso. Né? E aqui o que é pior, no meio da obra do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e entenda o que está sendo ensinado nessa lição. Tenha sempre os olhos atentos, meu irmão. Não estou falando para você desconfiar de todo mundo, né? Tempos pós-modernos são os tempos das desconfianças, né? Em tudo cabe uma desconfiança, uma suspeita. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando do nosso dia a dia. Nós precisamos ser maduros e sabermos viver a vida e saber que esse tipo de coisa acontece. A baixeza do ser aparece. Não quando você está ligado a Deus, mas quando você está ligado ao inimigo. Você pode até estar envolvido na obra do Senhor, mas os seus vínculos, o seu espírito está preso, aprisionado. Uma prisão familiar mesmo. Está preso ao inimigo. Esteja atento a essas coisas, meu irmão. Esteja atento a essas coisas, minha irmã. Estamos caminhando para o final da nossa lição. Agora o nosso último ponto, né? Missão cumprida, versos 15 e 16. A reconstrução das muralhas chega ao fim. Verso 15 diz o seguinte: e o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. Meus irmãos, a julgar pelo diagnóstico que Neemias fez ali no capítulo 2, de como estavam as muralhas de Jerusalém, envolvido ainda com essa dificuldade de trabalhar e mantendo a vigilância por causa de um possível ataque do inimigo, tendo que parar um momento para resolver os problemas internos. Olha, não houve procrastinação. A reconstrução das muralhas chega ao fim sem procrastinação. Você sabe o que é procrastinação? É empurrar com a barriga. Ah, deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. Não, meu irmão, você tem que pagar o preço. Se você está envolvido com uma obra do Senhor, não deixe para depois. Faça o que você tem que fazer agora. Se você fica empurrando com a barriga, você não faz nunca. E nem mesmo não ficou empurrando com a barriga. Não houve procrastinação. E ele terminou em tempo recorde, meus irmãos. Nós estamos vendo aí quantas obras dos antigos governos aí sendo paralisadas, retomadas, e aí faz termo aditivo no contrato com as empreiteiras, e aí rola mais dinheiro, mais corrupção, dinheiro vazando, tudo. As obras não terminam nunca. Nós vimos aqui em Bauru décadas para um viaduto ficar pronto. Eu me lembro quando começaram um hospital aqui em Bauru, que hoje é um dos melhores hospitais que nós temos na nossa região toda. Quanto tempo aquele prédio ficou parado? Eu passava em frente todos os dias para trabalhar. E hoje, graças a Deus, está lá servindo. Quantas vezes nós vemos a ineficiência na construção das coisas? E aqui não houve isso com as muralhas de Jerusalém. Elas foram reconstruídas sem procrastinação, sem empurrar com a barriga. Houve foco na missão. Neemias não ficou dando ouvidos para o inimigo, não perdeu tempo com o inimigo, ele foi e fez o que tinha que ser feito. E terminou em tempo recorde. Porque 52 dias, meus irmãos, nem 2 meses. Nem 2 meses. Você tem que entender que naquele tempo
Não tem empilhadeira, não tem retroescavadeira, não tem caminhão, não tem britadeira, não. É tudo na mão. É tudo na força animal, humana ou dos animais. Meus queridos, 52 dias, em tempo recorde, a reconstrução foi terminada. Missão cumprida. Então a reconstrução das muralhas chegou ao fim. A reconstrução das muralhas representa uma grande vitória. Não é um item que a gente faz o check-in lá, bom, terminamos. Vamos agora para o ponto seguinte. Não, é uma grande vitória. Olha, verso 16. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tínhamos feito essa obra com auxílio do nosso Deus. Glória a Deus! A vitória sobre os inimigos. Aqueles que tentaram imprimir terror, medo, paralisar o povo para a obra parar, agora eram eles que estavam atemorizados. Deus é maravilhoso, né? Então, mais do que uma vitória sobre os inimigos, eu queria que você visse essa reconstrução das muralhas como uma vitória de Deus. A gente não tem que mensurar a nossa vida em comparação com o inimigo. O inimigo já está vencido, meu querido. É questão de tempo para você passar por cima dele, porque você não está. Não é você que está vencendo, é Deus quem está vencendo. Então, ao término dessa reconstrução das muralhas de Jerusalém, mais do que uma vitória sobre os inimigos, cantar vitória sobre o inimigo, é louvar a Deus pelas vitórias de Deus. Nosso Deus é vitorioso nas batalhas. É o Senhor dos exércitos, vitorioso na batalha. Quando você está nas fileiras do Senhor, você é um vitorioso. Você não vai ser derrotado. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Entendeu? Essa é a vitória que vence a vossa fé. A fé em Deus faz com que nós alcancemos vitória e mais do que ficarmos espezinhando o inimigo, nós voltarmos as nossas atenções para quem realmente venceu, para quem é o vitorioso, que é o Senhor. Você é vitorioso, meu irmão. Você é vitoriosa, minha irmã, porque você serve a Deus. Amém? Vamos à conclusão aqui da nossa lição? Não pense que o inimigo esqueceu de você, não. Ele apenas deu uma trégua. Às vezes o inimigo ele dá uma sumidinha para você, sabe? Relaxar. Dali a pouco ele vem com tudo. Cuidado, fique atento. E ele vem com novas artimanhas, engendradas muito antes de você perceber. Quando você se dá conta, é uma nova estratégia para tentar derrubar você. Fique atento. Firme-se em Deus. Firme-se na sua palavra, na palavra de Deus. E você saberá enfrentá-lo. Ele vai levantar aí os profetas de Araque, né? Mas se você estiver firme no Senhor, firme na palavra do Senhor, eles não vão imprimir aqueles aspectos, né, do falso profeta, do profeta de Araque, eles não vão conseguir dominar você. Você vai passar por cima deles igual um rolo compressor. Não entra nessas babaquices gospels que a gente vê por aí, né? Firme-se na missão e com o auxílio do Senhor você a cumprirá. Mas por que eu vou deixar de fazer a obra para me encontrar com vocês? Por que eu vou perder meu tempo com o inimigo? Não perca o seu tempo. A sua vitória revelará a fraqueza do inimigo e, acima de tudo, o poder de Deus. E eu queria deixar aqui algumas questões para você refletir. Você já foi alvo de artimanhas de pessoas maldosas contra você? Em que ambiente isso aconteceu? Você se lembra? Você conseguiu perceber a tempo ou você sofreu os prejuízos dessas artimanhas das pessoas maldosas? Você já sofreu algum tipo de traição? Em que ambiente isso aconteceu? Você conseguiu perceber a tempo ou sofreu os prejuízos da traição? Considerando as artimanhas das pessoas maldosas e a traição, você já conseguiu vencê-las
com a ajuda de Deus. Lembre-se, meu irmão, na nossa luta, nós devemos estar sempre fundamentados em Deus. Que essa lição hoje seja enriquecedora para a sua vida. Afinal, aquela vitória de Neemias ali nas muralhas foi a vitória do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela lição de hoje. Ajuda-nos, ó Pai, a lutarmos essa boa batalha, sempre ao teu lado, firmados em Ti, firmados em Tua palavra, porque assim venceremos todos os nossos inimigos, todos os traidores de plantão. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Como é bom estarmos juntos estudando essas lições. Permitindo Deus, semana que vem estaremos novamente juntos. Até lá, um abraço. Deus te abençoe.